Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para uma reflexão docente. O ensino com métodos. Quais métodos podem ser utilizados durante a aula? Talvez você diga, eu estudei, eu busquei, eu pesquisei, mas agora eu não sei como expor a aula. Como de fato fazer com que o meu aluno venha a aprender de fato. Neste vídeo você vai entender sobre métodos que podem ser utilizados para uma exposição da aula de forma que ela seja rica, que ela venha de fato gerar a aprendizagem. Porque não existe ensino verdadeiro sem que haja também aprendizagem. Mas antes vamos pensar o seguinte, você está como este homem, pensando como poderei colocar a bandeira lá naquele cume do monte. Como eu farei para chegar lá? De que forma é possível colocar esta bandeira lá? Quando você pensa no caminho, como chegar lá, você está pensando no método, porque método grego é caminho. Então, pensar no caminho é pensar no método que será utilizado para exposição da aula, para exposição do assunto. Além de pensar no caminho, de acordo com o seu público, de acordo com a faixa etária, de acordo com os seus alunos, você teria que pensar também como este homem, pensar nos recursos que serão utilizados durante a aula. Data show, uma louça digital, o celular, um tablet, quais recursos serão utilizados? Então, dar uma excelente aula, gerar de fato no aluno um aprendizado, depende de pensar o caminho e o recurso que será utilizado para este caminho. Você sabe como este homem fez ou faria para chegar lá naquele cume do monte? Você poderia pensar comigo quais caminhos que ele tem disponível aí, que são viáveis para atingir a meta, para atingir o seu alvo? Qual é o caminho? Qual é o melhor recurso que ele tem aí? Assim é a sua aula. Teria que se pensar no melhor caminho, no melhor recurso, porque dependendo da temática, dependendo do assunto, caminho X não servirá. Então, de acordo com o assunto, de acordo com o público-alvo, de acordo com o tempo de aula que você terá, é que você vai utilizar o método certo, para que haja de fato um aprendizado, para que haja de fato uma mudança significativa no seu aluno, porque o verdadeiro aprendizado gera mudança significativa. Então, pense no melhor método, pense no melhor caminho. E aqui eu queria deixar para você algumas opções quando for preparar a sua aula, para poder expor a sua aula de forma louvável e gerar no seu aluno a aprendizagem. Primeiro método que eu deixo aqui como recurso para você utilizar seria o método de perguntas e respostas, também chamado de método socrático, mas não seriam qualquer perguntas, seriam perguntas que façam o seu aluno pensar, que façam o seu aluno refletir, não sejam respostas prontas de sim e não, mas que ele possa pensar, que ele possa refletir e com isso responder. Então, o aprendizado, o real aprendizado também passa por pensar. Um outro modo de dar aula muito usado é o da preleção, que é o monólogo, a exposição onde que só o professor fala, dependendo do tempo, dependendo do local, dependendo da circunstância, este método é o melhor caminho. Lógico que ele pode ser combinado com outros métodos. Além do método de preleção, que é a exposição, o monólogo, tem um da discussão, aonde que o professor faz uma introdução do assunto, depois ele coloca uma questão a ser discutida. Um exemplo, ele faz uma exposição sobre a vida, sobre a doutrina da vida, sobre a doutrina do não matarás, e depois ele coloca um assunto em pauta, o aborto. Pode ou não acontecer o aborto? Pode ou não o crente se candidatar à política e outros assuntos mais? Gerar discussão de forma que ele possa conduzir para que no final faça um resumo e de fato consiga ali um aprendizado. Um outro modo que o professor pode utilizar, que é chamado método audiovisual, ele vai apresentar por meio de slide,
No site EBD Interativa, por exemplo, você tem vários slides, vários recursos para utilizar. Você também tem nas livrarias, você também tem nas editoras, recursos visuais muito usados no departamento infantil, mas também pode ser utilizado com os jovens, pode ser utilizado com os adultos, porque às vezes o aluno vai melhor aprender quando ele consegue ver, quando ele consegue ter cores diferentes, que ele consegue ter essa interação. Daí, de fato, ele vai ter um aprendizado. Também, o professor pode trabalhar com o método de narração, narrando uma história, narrando ali um fato, sempre de uma forma empolgante, entusiasmática, para não causar sonolência nos seus alunos. Além do método de narração, ele tem um método de demonstração. Ele vai falar de algo, mas de forma demonstrativa. Lembra de Jesus? Jesus ensinou com várias parábolas e muitas das vezes durante a jornada, durante a peregrinação, ele aproveitava o local, a circunstância para demonstrar algo. Ou seja, dar uma aula fora da sala. A gente chamaria de EBD fora da caixa também. Aonde que a gente sai da caixa para poder dar uma aula dinâmica, uma aula diferenciada. Uma aula com demonstração. Se você fosse uma aula de ciência, por exemplo, você teria lá os seus experimentos científicos, onde seriam demonstradas diversas coisas. Um outro ponto importante também, um outro método importante a ser utilizado com seus alunos é o método de tarefas. Talvez você diga, no meu tempo de aula eu não tenho como encaixar o método de tarefas, mas você pode estabelecer uma tarefa durante a semana, onde o seu aluno vai pesquisar, vai desenvolver um trabalho e no domingo, no encontro dominical, ele vai apresentar aquilo que ele foi desafiado a fazer. Esses são apenas alguns métodos. Existem vários outros caminhos que você pode se utilizar para dar uma aula excelente, uma aula relevante. Saia da mesmice, Parta para a criatividade. Você é capaz de dar uma aula surpreendente. Conheça outros métodos, conheça profundamente esses métodos e exponha em sua classe. Mas lembre-se, antes de dar uma aula excelente, pense, reflita, estabeleça qual é o melhor caminho, estabeleça quais recursos você vai utilizar e a partir daí faça uma aula excelente, exponha uma aula excelente e com certeza você vai ter uma classe, uma sala cada vez mais crescente e pessoas que aprenderão a palavra do Senhor e crescerão na verdade, na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Gostou? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe aí as suas sugestões também, que são bem-vindas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.